Olá, tudo bem por aí? Bom, hoje eu quero contar para você um medo que eu tenho, e provavelmente você tem também. Eu me chamo Tatiana Auler, eu sou psicóloga e estou aqui para bater esse papo com você. Bom, o medo mais comum que eu escuto no consultório, que todos nós acabamos tendo de algum momento, de alguma forma, é o medo de sofrer, o medo de se sentir desconfortável emocionalmente. E a gente acaba tendo comportamentos no nosso dia a dia para evitar esse sofrimento. O que eu estou chamando de sofrimento? Sofrimento poderia ser sofrer uma ansiedade, né? Sofrer por uma tristeza, sofrer por uma angústia, sofrer por uma vergonha. Sofrer significa você ter contato com uma emoção que a gente na terapia cognitiva chama de emoção desestruturante, ou seja, que te tira da sua estrutura, te tira do seu conforto emocional. Então, o medo de sofrer faz com que a gente tenha uns certos tipos de comportamentos padrões na nossa vida. Dois deles, que eu vou trazer aqui como exemplo para você, seriam: um seria o comportamento de segurança. O outro seria um comportamento evitativo, que acaba culminando lá na procrastinação. O que seria um comportamento de segurança? É você se comportar, escolher se comportar, escolher certas coisas na sua vida que vai fazer com que você fique naquela zona de conforto. Você pode, provavelmente, se arriscar muito pouco a coisas novas, ou arriscar muito pouco a coisas que você pode nem ser coisas novas na sua vida, tá? Mas há coisas que você gostaria de fazer, mas você não faz porque você não quer sentir qualquer tipo de desconforto emocional ou sofrimento. Vamos supor, tá? Um comportamento de segurança padrão, bem comum. Pessoas que têm medo de falhar, medo de errar, por exemplo, poderiam ter um comportamento de segurança se forem a uma palestra ou a uma sala de aula, alguma coisa nesse sentido, tentar estrategicamente, lá no fundo da sala, ou atrás de uma pilastra, ou atrás de uma pessoa alta, por segurança, para evitar que o palestrante ou que o professor possa fazer qualquer tipo de pergunta que, se ela não souber, por exemplo, né, se a pessoa não souber, ela vai errar ou vai ficar constrangida em ter que responder e correr o risco de estar falando alguma besteira. Então, isso seria, por exemplo, um comportamento de segurança. Outro exemplo, dentro dessa mesma linha, tá? Vamos supor que você queira conversar com alguém e falar sobre algum tema, mas que você não está se sentindo muito seguro em relação àquele tema. Vamos supor que seja, sei lá, falar sobre viagens. Não sei, né? Parece que é um tema muito básico, muito comum, mas às vezes a gente não sabe o nome dos estados, a gente não sabe a culinária daquela olha, religião, a gente não sabe qual é a religião daquela religião predominante, enfim, cultura. Conversar sobre alguma cultura de algum lugar em específico. Por você sentir medo de falar algum tipo de besteira, né, e não se sentir seguro com aquele tema, pode ser que você evite aquele assunto, pode ser que você tenha um comportamento de segurança de não falar sobre aquilo, para evitar se sentir desconfortável em relação ao seu medo de errar, por exemplo, né, o que você está sentindo naquele tema, naquele assunto. Então, o que é o comportamento de segurança? O próprio nome já diz, segurança, seguro. Eu preciso me sentir seguro naquela situação. Por um lado, pode te ajudar, né? Se você tem algum comportamento de segurança, porque você sabe que algumas vezes você pode escorregar naquele tema, ou realmente não saber o suficiente, ou, sei lá, se sentir constrangido, com vergonha, sei lá, qualquer coisa que te deixe desconfortável, você evita, você simplesmente fala, ok, então eu não vou me colocar nessa situação por segurança, para me manter seguro. Por um outro lado, pode ser que você tenha comportamentos de boicote. Por exemplo, pode ser que você não avance num relacionamento por medo de ser traída, por medo de conflito, ou por medo, qualquer tipo de medo, para se manter nessa sensação de segurança. E aí, pessoas assim podem se tornar muito rígidas mentalmente e emocionalmente também. Acabam criando uma certa. Eu ia falar casca, mas casca é um nome feio, né?
assim, uma certa parede, vamos dizer assim, né, emocional e mental, que faz com que a pessoa fique muito rígida naquilo que ela acredita ser o melhor, acredita ser importante, nas próprias verdades, por limitar o próprio comportamento para se manter seguro naquela situação, na vida dela, né, ou naquela situação em específico. Então, são pessoas que manejam muito pouco o comportamento e vivem falando e agindo da mesma forma, né? Vivem muito padronizadas, protocoladas, por medo de sentir um desconforto emocional. E o outro tipo de comportamento que eu falei, que é o comportamento evitativo, que é muito parecido, né? Assim, um é o comportamento de segurança, mas são estratégias que você já conhece ali, que você se posiciona, que você fala ou não fala, já são mecanismos e regras que você criou para si mesmo, que faz com que você sempre se comporte daquela maneira. E o comportamento evitativo, que é muito comum a pessoa, quando ela está procrastinando, né, ela fazer ter esse tipo de comportamento, é evitar alguma situação. Então, olha só que diferente, né? Uma coisa é eu não querer responder alguma pergunta de um professor por medo de errar, e aí eu vou na palestra, eu vou na sala de aula e estrategicamente, por um comportamento de segurança, eu sento atrás de uma pessoa mais alta que eu, me escondo, sento no fundo da sala, isso é um comportamento de segurança. Outra coisa é o comportamento evitativo, que seria eu nem vou nem pensar, eu vou naquela sala de aula lá, porque sei lá, vai que o professor anda pela sala e ele me vê, mesmo que eu já esteja escondido, e nem pensar eu vou fazer isso. Então, tem uma certa diferença. O evitar uma situação é nem se colocar nela, é não se colocar, perdão, é não se colocar nela. Então, se eu, por exemplo, se eu é, não sei controlar bem o meu financeiro, pode ser que eu evite olhar uma conta de banco para não ter que lidar com essa sensação ali desconfortável, desagradável de estar desestruturada, ou desequilibrada, ou desorganizada no meu financeiro. Se eu tenho uma questão com o meu peso, pode ser que eu não me pese, porque eu evito me pesar para não ter que lidar com o quantos de quilos eu estou a mais e eu gostaria de perder. Então, se eu tenho, deixa eu ver uma outra situação para dar de exemplo aqui, para gente, que a gente evita. Se eu tenho medo do conflito, por exemplo, eu posso evitar certas conversas, ou todas as conversas que possam gerar conflito, porque eu não quero ter essa sensação do embate com o outro, né? Então, você pode pensar na sua vida assim, quais são os comportamentos que eu tenho que são de segurança, que eu avanço, eu vou, né? Eu até me coloco na situação, mas eu tenho algumas estratégias que eu faço para poder me sentir seguro naquele lugar. E quais são os pensamentos que você acabou adquirindo, que são mais rígidos, né, protocolados na sua vida, que você acaba agindo assim para poder continuar se sentindo seguro em certos aspectos e situações, enfim. E quais são os comportamentos evitativos, aqueles que você pode conhecer como procrastinação, que você está evitando fazer certas coisas ou certas situações para não sentir o desconforto emocional pontualmente, naquele momento, naquela situação ali em específica, eu não quero lidar com isso e eu vou evitar ter contato com isso. Comportamento de segurança, eu tenho contato com as coisas, mas dentro de algo que eu já defini que tem que ser daquela maneira para me sentir seguro. Comportamento evitativo, eu evito as situações, eu evito fazer algo, acabo procrastinando, né? Porque eu não quero lidar com aquela situação de jeito nenhum. Bom, eu espero que tenha te ajudado aí a esclarecer um pouco mais esse medo do medo, medo de se sentir inseguro, medo, né, de se colocar numa situação desconfortável, esclarecer esse modelo de comportamento e de pensamento. E se você quiser aí desenvolver mais o seu autoconhecimento, a sua inteligência emocional, aprender recursos, né, para lidar com essas situações no dia a dia, eu te faço um convite de ir aqui nos comentários, no link do curso Viva Plenamente. É um curso de desenvolvimento emocional com mais de 20 horas de conteúdos e também com 2 e-books para você poder fazer muito exercício, colocar na prática mesmo, porque é necessário colocar em prática para você se desenvolver
aí na sua inteligência emocional e conseguir ter um pouquinho mais de paz no seu dia a dia, tá? Se você não está inscrito no canal, aproveita e já se inscreve no canal nesse momento e ativa o sininho para você receber novos conteúdos que eu coloco por aqui, tá? Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima.